Muito bem. Bom, vamos dar uma girada então. Futebol aqui é em linha de frente, o assunto é variado. Vamos voltar agora para a questão econômica, porque é o que dói no bolso, né? Há duas realidades na vida, a beleza do universo e o boleto que chega no fim do mês. A China decidiu impor novas tarifas para importações de produtos dos Estados Unidos. Isso foi uma resposta às taxações anunciadas por Donald Trump. O país asiático ainda vai abrir investigação sobre o Google, em resposta à taxação do governo do republicano Donald Trump. Luca Bassani traz todos os detalhes. Olha, Luca, tudo bem? Boa noite, 20 horas e 12 minutos em Munique. John Mearsheimer, Douglas McGregor, todos os grandes especialistas dizem: o Biden está olhando para a Rússia, mas nosso grande adversário é a China. A China, com DeepSeek e essas taxações, pode ser o grande adversário à hegemonia do Império Norte-Americano? Na verdade, a China já é o grande adversário e é o futuro império, o império vindouro que aos poucos vai ultrapassando os americanos que tentam retardar esse processo, Capês. Boa noite, boa tarde a você e a todos que nos acompanham. O republicano Donald Trump anunciou uma série de taxações a diversos países, né? O Canadá e ao México, isso que foi revertido ou pelo menos suspenso por 30 dias no dia de ontem, anunciado pelo próprio presidente norte-americano nas redes sociais, mas a China ainda continuará sendo taxada em 10% de todos os seus produtos. O governo de Pequim, por sua vez, respondeu na mesma moeda, mas um pouco menor, se assim podemos dizer, em relação àquilo que fizeram os americanos. Os chineses colocarão, a partir do dia 10 de fevereiro, 15% de taxas no carvão americano e também no gás natural, enquanto que o petróleo cru e maquinários pesados, até mesmo carros, serão taxados em 10%. O que vale a gente ressaltar é que a data está estipulada para o dia 10 de fevereiro, portanto, o governo chinês está abrindo a possibilidade de diálogo até essa data. O próprio governo Donald Trump diz que até o final desta semana pretendem conversar por telefone com Xi Jinping para tentar encontrar algum meio termo, já que nós sabemos que tanto os americanos são importantes para a economia chinesa quanto vice-versa. Então, essa nova guerra comercial não seria interessante nem para a China, nem para os Estados Unidos e muito menos para os diversos outros países do mundo que dependem tanto da China quanto dos Estados Unidos. A exemplo aqui da Europa, do próprio Brasil, outros países da América Latina e da África. Então, nós vamos ficar de olho ao desenrolar dessas conversas. Vale dizer também que a China abriu uma investigação sobre o Google, dizendo que alguns vazamentos de informações, algumas propostas da empresa, algumas atitudes da empresa vão contra as próprias legislações antitrust que tem dentro da China, além de outras empresas do setor de tecidos, de roupas e também de biologia, né, de indústria química, indústria biológica. Algo que a gente pode ficar de olho também, sabe que tem uma concorrência direta dos produtos americanos e chineses em alta tecnologia. Cada vez mais essa corrida tem se tornado acirrada. Na questão da inteligência artificial, falávamos aqui na semana passada das diversas empresas norte-americanas e a DeepSeek, além dos carros elétricos, setor de energia, de mineração. Então, é uma disputa bastante acirrada que está se dando no ponto de vista econômico e que pode ter várias repercussões para o resto do mundo, principalmente aqueles consumidores dos produtos americanos e chineses. Luca Bassani, olha, enquanto você vai ficar conosco, sei que você vai voltar com o tema dos imigrantes, da imigração, que interessa muito para a gente. Nós vamos repercutir um pouco essa questão. Meu querido Coronel Sérgio Marques, eu dizia há pouco, a prioridade do governo Biden foi utilizar a Ucrânia como bucha de canhão para tentar enfraquecer a Rússia. Na verdade, o que ele conseguiu foi promover uma aliança inusitada e perigosíssima da Rússia com a China. Poder econômico com alta tecnologia militar. Como você vê agora a prioridade do Donald Trump começando a sair um pouco do terreno do combate, do engajamento militar, ficando mais na questão econômica? E quais os riscos que a China pode representar aos Estados Unidos
principalmente com essas inovações tecnológicas, com o barateamento da mão de obra, com a sua produção, com o seu mercado consumidor. Como você vê essa questão da guerra fiscal? Eu quero que você fale com o comentário do economista Leandro Ferreira. Então, segue aí. Bom, se da mesma maneira houve uma união entre a Rússia e a China, nós temos também que nos lembrarmos que a Suécia e a Finlândia, que tradicionalmente são países muito pacíficos, com medo do fator Ucrânia, né, com a invasão da Rússia, eles acabaram sendo inseridos na OTAN. Eles foram aceitos na OTAN. Então, hoje são 32 países que compõem a OTAN. E nós sabemos que a OTAN, o início dela em 1949, era contra a União Soviética. Mesmo com a extinção da União Soviética em 1991, a OTAN continuou existindo. E o que a fronteira em comum de Rússia e OTAN, basicamente, eram com dois pequenos países bálticos, a Letônia e a Estônia. Com a chegada da Finlândia, mais 1.300 quilômetros de fronteira, a Rússia acabou ganhando com a OTAN. Então, esse é o primeiro aspecto Então, não é só do lado dessa união que a Rússia acabou conquistando, entre aspas, a simpatia da China, mesmo porque a Rússia está exportando gás natural, petróleo diretamente para a China, e a China precisa disso, né? E outra, nós temos também os embargos econômicos que foram do Ocidente, né, em especial da Europa e Estados Unidos, contra a Rússia. A Rússia também utiliza-se da China para fugir desse bloqueio econômico, vamos assim dizer. Então, todos ali estão ganhando com essa questão. O único que está perdendo efetivamente são os ucranianos. Por quê? O ucraniano, lembrem-se, década de 30, nós tivemos o Holodomor, que em torno de 3 a 8 milhões de ucranianos 32. Foram mortos por fome, né, na época do regime de Stalin, né? Então, o que acontece? Nós vemos as defesas ucranianas, mesmo com as limitações, hoje nós temos o problema de muitos desertores ucranianos, mas mesmo assim eles estão impedindo um avanço que, a priori, seria em torno de 2 semanas a conquista da Ucrânia. Agora, em fevereiro, nesse mês, completamos 3 anos de guerra. Sem dúvida, é uma resistência heróica, mas é um país completamente destruído hoje, disfuncional. Tudo poderia ter sido evitado. Leandro Ferreira, você vê, eu não entendo até hoje por que a OTAN, em 1999, convida Polônia, República Tcheca e Hungria para entrar na OTAN. O que ganhou com isso? Depois, em 2003, convida Estônia, Letônia e Lituânia, que são os países bálticos, Eslováquia, Eslovênia, Bulgária e Romênia. E em 2008, a Croácia, até que uma hora a Rússia reagiu. Para que ter cutucado tanto a Rússia? Eu lembro que em 72 o Richard Nixon visitou o ultracomunista e genocida Mao Tse-tung, porque ele tinha um horror da China se aliar à Rússia. E hoje é o que nós estamos vendo, é o que está acontecendo. Como você vê essa questão? E queria que você comentasse essa guerra econômica, China e Estados Unidos, e os 200 bilhões de dólares que o Trump achou que foram enviados lá para a Ucrânia, e o Zelensky falou, peraí, aqui só chegaram 76 bilhões. Não sei onde você está vendo 200 bilhões. Será que vamos ter um caso aí de corrupção enorme no governo Biden? Eu não tenho a menor dúvida que todas as guerras vêm acompanhadas de uma boa dose de corrupção, né? É o tipo de situação em que a gente vê a possibilidade de agência ali dos atores com recursos das mais diversas naturezas, né, sendo pouco fiscalizados, né, e até legalmente suspensos as fiscalizações sobre recursos, né? Então, eu sou contra, Capês, toda e qualquer guerra, inclusive as comerciais, né, porque as guerras comerciais, elas encarecem a economia para todo mundo.
Ninguém vai sair ganhando com essas tarifas que o Donald Trump está colocando agora e que os países vão responder com tarifa do outro lado. Né? Tem um caso famoso que é o Chicken Wars, a Guerra do Frango, né? Que era a situação em que a Europa decidiu tributar o frango que era exportado dos Estados Unidos para a Europa no período do Plano Marshall, né? Porque estava entrando demais frango ali e resolveram colocar uma tarifa. Os Estados Unidos, em resposta, colocou uma tarifa sobre caminhões que eram produzidos na Europa. Essas tarifas estão até hoje vigentes, do Chicken Wars, do frango. Né? Então, e isso só encareceu a produção de frango, a produção de caminhão, ninguém saiu ganhando. O imposto do chá gerou a guerra de independência dos Estados Unidos. Exatamente. Então, é o tipo de situação que a gente tem que, por princípio, ser contrário, e eu vejo que a China, né, deu uma resposta até que proporcionalmente menor em relação ao que foi o Trump. Vamos ver se o Trump recua também, como fez Canadá e México, com aquela lorota de que era por exportar produto para droga. Eu acho que não é bem assim, mas não sei o quanto que a China tem de cartas na manga para conseguir derrubar essas tarifas, como fizeram o México e os Estados Unidos. Meu irmão, o que vai sobrar é para nós, viu? Na guerra do mar com o Rochedo vai sobrar aqui pro Cascalho.